Lição de número 95. Esta é a mensagem. Está no primeiro Evangelho de João, capítulo 3, versículo 11. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Em todo o mundo, sentimos a enorme inquietação por novas mensagens do céu. Forças dinâmicas do pensamento insistem em receber modernas expressões de velhas verdades, ensinando-se criações mentais diferentes. Notamos, porém, que a arte procura novas experimentações e se povoa de imagens negativas, que a política inventa ideologias e processos inéditos de governar e dilata o curso da guerra destruidora, que a ciência busca desferir voos mais altos, institui teorias dissolventes da concórdia e do bem-estar. Grandes facções religiosas efetuam um trabalho heróico na demonstração da eternidade da vida, suplicando sinais espetaculares do reino invisível ao homem comum. Convenhamos que há sempre benefício nas aspirações elevadas do espírito humano, quando sinceramente procura as vibrações de natureza divina. Todavia, necessitamos reconhecer que se há inúmeras mensagens substanciosas, edificantes e iluminadas na Terra, a maior e a mais preciosa de todas, desde o princípio da organização planetária, é aquela de solidariedade fraternal no amemo-nos uns aos outros. Esta é a recomendação primordial. Sentindo-a, cada discípulo pode examinar nos círculos da luta diária o índice de compreensão que já possui acerca dos desígnios divinos. Mesmo que esse ou aquele irmão ainda não tenha entendido, inicia a execução do paternal conselho em ti mesmo. Ama sempre, faze todo bem, começa estimando os que não compreendem, convicto de que esses mais depressa te farão melhor. Bonita, é uma mensagem bem simples, é uma mensagem, é uma lição de recordação ao ensinamento primitivo do cristianismo. Amemo-nos uns aos outros, ou amai-vos uns aos outros. Tudo que veio até hoje, tudo vem dessa base, se for cristão, obviamente, né? E se for para o bem. Vem desta base, aí vai modificando, cada um colocando mais sal, mais tempero, tira aqui, põe ali, vira aqui, esquenta. Não importa. Se o objetivo é amar, é o desenvolvimento do amor do ser humano, da humanidade, é válida. Se não, é perca de tempo. Tá? O que nós já, depois de tanto tempo lidando com a espiritualidade, observamos que cada vez surgem teoria, cristalterapia, musicoterapia, metalterapia, depois aparecem outras teorias, outras religiões, fraternidade branca, né? Um monte de livro. No final de tudo isso passa, tudo isso não leva a nada se a gente não aplicar pelo menos o amar-vos uns aos outros. Então, a gente enfeita muito o que é pouco. E procura, com isso, eu acredito, tentar enfeitar o que é simples, dificultar o que é fácil, né? Então, eu, quando analiso a mensagem de Jesus, verifico que ele era muito simples e muito focado na mensagem. As demais que vieram depois, todas elas fazem a gente ir até Marte, Júpiter, Saturno, mas, gente, se nós não começarmos aqui agora no pequeno, amando um ao outro, que vivem conosco no nosso planeta, já estão fazendo até campanha de oração para os seres extraterrestres quando chegarem na Terra. Nós não conseguimos parar a guerra na nossa. Não paramos a luta ideológica dentro do nosso país, brasileiro contra brasileiros.
e queremos agora vibrar em direção aos seres de outros planetas. É o que eu falo, é fugir, buscar uma fuga de nossas responsabilidades para nos sentirmos melhor, já que olhar para a nossa realidade é muito triste, é muito difícil. Um planeta como o nosso, cheio de guerra, todo mundo querendo devorar todo mundo, cheio de injustiça, né? Então, hoje a gente procura sair daqui, olhar para o céu e ficar sonhando com vidas fora da Terra. Em todo o mundo, sentimos a enorme inquietação por novas mensagens do céu. E na internet a gente vê isso demais. Tanta teoria. Não tinha mais o que falar do evangelho, agora eles estão falando para destruir o evangelho. Não tinha mais como falar de Jesus, agora estão destruindo Jesus. Né? Não tinha mais como falar, então eles estão criando, destruindo toda a história cristã para reconstruir cada loucura. E pior, tem milhões e milhões de seguidores. Que aí a gente fica pensando, talvez tivéssemos cansado de ouvir a mesma história, né? E aí, então, nós precisamos sempre aquela novidade. Afinal de contas, a história do Cristo já tem mais de 2000 anos. A mesma, praticamente. Muda um pouquinho de uma religião para outra. Então, a humanidade está cansada disso. Agora a gente quer clicar no celular e encontrar que Jesus não é filho de Maria, Jesus não é filho de Deus, que não sei o quê, que não sei o quê, aquela sensacionalismo e entendeu? Eu acho que é isso que nos faz tanto, nos chama tanta atenção, principalmente quando eu já cansei um pouco da história da religião, então já cansei, já tem muito tempo, eu sou de uma mesma religião, não houve muita mudança na minha vida, e de repente eu leio lá, não, Jesus não é quem você pensa, pronto, agora eu vou, então eu estou certo. E aí nós gostamos dessas novidades apimentadas, né? Não nos leva a nada, mas que dá visualizações de milhões e milhões de visualizações, dá. E o que faz com que esses conteúdos vão cada vez mais saindo, vão cada vez mais saindo, vai cada vez saindo mais e mais. Jesus não ressuscitou, né? Ah, meu Deus do céu. Então, forças dinâmicas do pensamento insistem em receber modernas expressões de velhas verdades, ensinando-se criações mentais diferentes, mostrando para a gente está ensinando. Inclusive, as modernidades hoje insistem em dizer que o cristianismo está ultrapassado e que a história contada por nós está ultrapassada e totalmente errada. Pronto. Isso é maravilhoso, né? Então agora eles preparam o primeiro terreno e agora eles vão aplicar as loucuras deles. Notamos, porém, que a arte procura novas experimentações e se povoa de imagens negativas. Não é verdade? A gente começa a explorar a arte. A arte era uma coisa antes, a gente buscava as coisas belas, bonitas. Arte, o próprio nome, isso é uma arte, era algo bem feito, era algo incrivelmente feito por ser humano, exigia habilidade, uma série de coisas. Mas isso ficou ultrapassado. Agora não, pega um ser humano, põe ele nu, pinta ele, põe um homem e uma mulher nu, fazendo posição de virou arte, entendeu? Então, a cabeça nossa, sempre em busca de novidade, faz com que a gente deturpe até o que é belo. Ao invés de nós evoluirmos cada vez mais aquilo que nós já temos para as coisas mais belas ainda, mais evoluída, nós buscamos a opção, o outro lado, a decadência de tudo. Estamos numa época para contrariar, chocar todas as áreas do ser humano. Tudo que você imaginar. Hoje nem homem é homem, nem mulher é mulher, não existe mais nem... É tudo trocado. Então, essa ideia de querer criar assunto novo
em algo que já é antigo, faz com que a gente caia em erros, cria teorias loucas, convença pessoas, multidões, e a humanidade vai no meio desse rebanho, cego conduzindo o cego, todo mundo para o precipício. Nós estamos vendo hoje todas as religiões também sendo atacadas. O espiritismo não ficou atrás, não. Se você procurar na internet lá o que falam mal de Chico Xavier, de Valdo Franco, pelo amor de Deus. O espiritismo, que é da federação, tem um grupo agora que é espírita progressista. Meu Deus do céu, ataca tudo que você imaginar de espiritismo que existe. Enfim, é novidade, né? Ninguém quer mais ficar com as mensagens antigas, né? E isso nos leva a erros. E é isso que ele está mostrando. Olha bem, ele mostra na arte, por exemplo, nessa coisa de procurar novas experimentações, acabamos nos povoando com imagens negativas. A política, pronto, inventa as ideologias e processos inéditos de governar. E o que acontece? Dilata o curso da guerra destruidora. Nós estamos na beira, batendo na fronteira com a Terceira Guerra Mundial. De um lado, a China, os países comunistas se unem para tentar tomar conta, do outro lado, os países não querem abrir mão das suas liberdades, das suas ideologias de liberdade, de expressão, da democracia. Hoje nós estamos, de um lado, a democracia contra o comunismo. Quem imaginou que no século XXI isso iria acontecer novamente? Periodicamente, a humanidade surge um doido ideológico na ideologia, isso é dentro da política, né? E ele acha que aquele método, aquela forma dele de governar é a melhor e que ele precisa governar o planeta Terra inteiro. Eu fico pensando assim, ó, ninguém nunca se contenta com pouco, né? Ele não quer se contentar só com os Estados Unidos, só com a Rússia, só com o Brasil, só com a China, só com o Japão, não. Eu quero esse, e aí começam as guerras. Pronto. Agora nós estamos no meio de guerra puramente ideológicas. É bom, às vezes a gente pensa assim, mas de que lado seria bom? Qualquer um dos lados não é perfeito, porque a ordem que nós temos de um sistema de governo que vai chegar mais perto de justiça para reinar num planeta de regeneração, nem sequer foi criado, porque não será criado por homens. Até porque cada um tem seu interesse. Então, uma vez que vem da minha cabeça, já tem o meu interesse. Vem da cabeça do outro, tem interesse do outro. Então, teria que ser trazido isso de algum lugar mais evoluído do que nós. Porque de nós, da nossa evolução, por nós humanos, não será impossível isso. Então, vai ser através de uma revelação de entidades, de espíritos mais evoluídos, que já vivem isso há muito tempo, vai passar para nós, e nós, então, vamos aplicar. Mas para isso acontecer, imagina, vindo uma orientação de fora e nós nos submetermos a isso, nós teríamos que estar muito preparados para renunciar aos nossos quereres, né? As nossas intenções, as nossas síndromes de poder, de ganância, de controle. Não seria fácil. Existe esse sistema? Já existe. Mas por que não chega à Terra? Quem iria receber? Quem iria? Qual é o país que cederia? Rússia? Estados Unidos? China? Quem? Né? Então, continuamos ainda através da guerra, da oposição, que vença o mais forte, pessoas morrendo, milhares e milhares de pessoas morrendo, e nós assistindo ainda pela televisão, ainda torcendo como se fosse futebol. Muitas vezes a gente torce na guerra por um país, esquecendo que do outro lado
é seres humanos também, irmão nossos, filhos de Deus, que também têm famílias, que também tinham sonhos, estão morrendo. É difícil ficar numa guerra torcendo para um lado. Então, porque a gente sabe que os violentos, os causadores de tudo, são muito poucos. A maioria é o povo que não sabe de nada. Não sabe nem o que está acontecendo. Porque normalmente o que está acontecendo são em países que nem sequer o povo ouve rádio, não assistem televisão. Mal e mal vão à escola. Não tem religião. Eles veem uma bomba cair na cabeça e não entendem nem por quê, nem o que está acontecendo. Então, é muito difícil nós vemos isso. E aí, aqui nós estamos vendo guerra destruidora, a ciência. A ciência busca desferir voos mais altos. A ciência não quer ficar só presa num determinado momento, numa determinada preocupação, num determinado foco. Ela atira em todas as direções, e principalmente naquilo que dá recursos financeiros para ela. E dessa maneira, a ciência acaba atirando mais em equipamentos bélicos. Porque hoje a gente sabe que nos mantermos protegidos dos homens, homens protegidos de homens, só através de equipamentos bélicos. Olha onde nós chegamos. É uma coisa meio doida para a gente. Imagina que nós fôssemos um marciano e fôssemos pensar assim, estou indo para a Terra. E chamou um terráqueo, um de nós lá para dizer, e aí, onde que eu posso aterrissar ali? O planeta é grande, né? Onde nós diríamos que ele pode aterrissar em segurança? Como que é a humanidade? Se vocês vivem bem, tudo, como que a gente vai explicar como que é a humanidade? E como nós vamos explicar que agora ele está chegando no meio de uma guerra? Como que a gente vai explicar? Nós brigamos exatamente pelo quê? Já pararam para pensar assim? Pelo que nós brigamos? Aliás, quem briga? O povo? Ou alguns do governo, do poder? É isso que é muito interessante. Parecemos crianças, né? Só que antes, na brincadeira, a gente catava tudo, colocava dentro de uma caixa e guardava no armário. Agora não, a gente cata corpos reais, verdadeiros. Vidas são destruídas. Porque o fulano quer tomar um pedaço de terra do Beltrano. O outro quer o petróleo. O outro quer. E assim vai indo. E aí nós estamos agora vendo a ciência querendo voar mais alto. Nós não resolvemos nem todos os problemas de saúde da humanidade. Nós temos muitos desafios para a ciência. É óbvio que a ciência tem resposta. E para isso acontecer, precisa de um governo, uma política para difundir, investir e proporcionar isso à população. Mas aí a ciência cria mecanismos que não, por exemplo, robô. Vamos lá, vamos falar dos robôs. Robô é bom, robô é mal. O robô que atualmente nós estamos vendo na internet é péssimo para nós. Péssimo. O robô não tinha que imitar o ser humano. Mas um robô, um carro robotizado, excelente, um trator robotizado, uma indústria química onde o ambiente mataria o ser humano se respirasse os gases em alta temperatura, feito por robô, fantástico. Erguer prédios rapidíssimo, incrível. Mas nós queremos um robô para tomar o lugar de ser humano? Para fazer um robô virar uma mulher bonita? Que sentido que tem isso para nós? Quanto de dinheiro é investido para fazer uma máquina virar um ser humano? Qual é o sentido? Para o campo da sexualidade? É umas coisas fora do comum. A internet, a inteligência artificial é boa? Fantástica. Fantástica, não responde muito. Os técnicos
que ficam consertando equipamentos aí. Hoje em dia a gente se forma e em menos de um ano, se você não correr atrás, está desatualizado. Mas graças ao IA, ela está te atualizando o tempo todo e você parece que está dentro da faculdade o tempo todo. Então, a hora que você não está trabalhando, você está estudando, está sempre atualizado, em última hora, fantástico. Mas de repente, a IA, as pessoas usam IA para namorar o computador, né? Para ficar conversando com ele. Qual é o sentido disso? Nós estamos, então, a própria ciência poderia evitar isso. Mas é só retirar essas descobertas, né? Mas larga a mão para isso e vamos ganhar dinheiro. Cada um para si, Deus por todos. E aí, institui teorias dissolventes da discórdia e do bem-estar. Ou seja, no meio dessas criações de novidades, a gente acaba chegando num paradoxo. Quando a gente caminha para uma saúde, já tem descobertas novas que mata, destrói, corrói aquela saúde construída. Vamos imaginar aqui. O homem desenvolveu tecnologia para resolver problemas de produção no campo. Soja, arroz, feijão. Nossa, nós temos plantação para matar a fome do planeta. Mas, ao mesmo tempo, a indústria produziu um monte de produtos químicos industrializados que, enquanto o campo seria a solução de vida, de saúde, evitaria uma série de doenças, os industrializados entram, se tornam mais barato que o produto natural, vão para a prateleira do supermercado. E é óbvio que, ao invés de eu comprar uma laranja, uma maçã, uma banana, eu compro sucrilhos, do sucrilho, do crilho, do pacotinho. E pronto. Então, é a mesma. A gente vai ver que o que o ser humano não conseguiu ainda se equilibrar é na sua proposta mesmo de humanidade. O ser humano precisa entender qual é a finalidade do avanço, da evolução em todas as áreas. Será que é só dinheiro? Ganhar dinheiro? Faturar? Isso nós precisamos. Enquanto não houver essa moralização, todo o avanço, todo o progresso, ele está mostrando para nós que ele tem dois lados. E o pior, o lado ruim se difunde mais rápido. Mas deixa sequelas, adoece, deixa sequelas, deixa consequências difíceis de serem corrigidas. Então, o que adianta nós sermos o maior produtor de X, Y, Z, se nós somos o que pagamos mais caro na hora do supermercado de comprar mesmo no mercado? Então, é assim mesmo. O que falta? O homem ter uma consciência. Vamos evoluir, mas para que lado? Para o bem-estar da humanidade. Vamos crescer, vamos desenvolver para a melhoria da qualidade de vida da humanidade, não minha, da minha fábrica, da minha família, do meu nome, do meu país, da minha cidade. Humanidade. Bom, continuando. Grandes facções religiosas efetuam um trabalho heróico na demonstração da eternidade da vida, suplicando sinais espetaculares do reino invisível ao homem comum. E aqui nós vamos ver assim, as religiões e de todos os níveis de religião. Hoje a gente tem mais contato, porque o Brasil é um país cristão, então nós temos mais contato com as religiões cristãs. E nós fomos vendo, no islamismo também a gente vê muito isso, mas temos pouco contato. Quando a gente vai ver lá um país que só vive de guerra, só vive de notícias difíceis, né, para aquele povo, a gente vai ver muito isso. Mas aqui no Brasil a gente vê a religião fica o tempo todo nos encontros uma súplica
de sinais, de sinais, de sinais divinos, de sinais divinos. O povo só falta querer tocar em Deus para acreditar que ele existe, ou ver o próprio Cristo para acreditar que ele ressuscitou ou que nunca morreu, né? Então, nós estamos vendo assim essas súplicas insistentes, muitas vezes horas e horas de lamentações, só pedindo sinais. Esses sinais, gente, são de todos os tipos. Quando eu falo assim, oro pedindo a Deus que cure um amigo meu, que cuide de fulano, que faça isso por meu, eu estou pedindo sinais do céu também. As nossas súplicas, as nossas orações ficam o tempo todo pedindo a presença do Senhor, de Deus também, em formas, em propostas que eu coloco a ele. Consegui fazer vocês entenderem? Por exemplo, eu acredito em Deus, eu acredito no Cristo, mas eu queria que ele cuidasse de um filho meu, especificamente numa situação X, que cuidasse da minha esposa, exatamente numa situação Y, que cuidasse do fulano, do ciclano, do beltrano, compreendeu? Sinais do céu. E assim, eu, na minha cabeça, entenderia que ele existe realmente, minha fé está correta e que é verdadeira a minha religião, porque se eu ficar orando e pedindo e não acontecer, então esse Deus não existe. Então, eles estão falando que as grandes facções religiosas fazem isso, nos ensinaram a nos tornar pedintes e não nos tornarem executores dos ensinamentos que o Cristo nos deixou, dos ensinamentos de Deus. Então nós vamos pensar assim, ó, antes de eu colocar em prova a minha fé, o tempo todo pedindo a Deus ou aos bons benfeitores, quem quer que seja, coisas, eu poderia colocar em teste cumprindo uma lei que eu já sei que ela é ensinada pelo Cristo, por exemplo. Se tem que perdoar, perdoar. Se tem que fazer caridade, fazer caridade. Se tem que estudar, tem que estudar. Se tem que... Então, dessa maneira, eu vou pondo a minha fé em prática, mas através do cumprimento do cumprimento dos ensinamentos da minha religião. E não fico só na retaguarda como um pedinte, 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 pedinte. Quando nós vamos amadurecendo, a nossa relação com Deus amadurece psicologicamente, emocionalmente. Então nós vamos sentindo mais que alguns pedidos, algumas orações, elas são infantis para nós. Praticávamos ela, era uma maneira que a gente se relacionava, mas aí a gente amadurece e fala, não vou pedir isso não. Não, isso também... hoje já tenho vergonha de pedir. Vai chegando um nível, que são o nível dos santos, digamos, dos homens de evolução, eles já não têm mais essa pedição. A oração é agradecimento. Simples, porque tudo que é possível já está sendo atendido, não tem mais por que você elaborar um outro pedido. E aí, mas tá, se tudo está sendo atendido, por que determinadas situações não está do jeito que eu gostaria? Então é importante eu ler isso, aprender a enxergar o porquê. Compreender? E é quando eu faço isso, eu encontro mais Deus em tudo, até nas situações que eu acho absurdo, eu consigo enxergar a bondade divina. Mas é um movimento sempre de sair de mim e compreender Deus, a justiça, a perfeição, a ordem, né? Senão eu fico meio menino, egoísta. Eu só entendo Deus quando ele atende tudo que eu peço para ele. Se ele não me atende de pedido, já não estou entendendo essa relação. Eu fico pequeno, fechado. E, inclusive, tem uma teoria aí dessas loucuras falando que Deus não é bom, porque como que, por exemplo, o sistema mesmo reencarnatório é uma prisão.
né? E que a gente está preso nessa, né? Ficar reencarnando, 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 esquecendo as outras vidas e reencarnando, reencarnando. Então, e é esse mesmo personagem, esse homem que cria essas teorias, ele cria esses personagens como se Deus fosse um poder, né? Um ser poderoso e que aprisionou-nos, né? Dentro desse processo, retirando as nossas memórias e colocando nós, porque. E aí ele tem uma série de teorias. E ali a gente vai vendo no comentário que muitas pessoas falam: sim, eu nunca acreditei nisso. Ai, meu Deus, eu sempre achei que eu tinha que ser. Ninguém fala de reforma íntima, ninguém fala de evolução. Porque nós queremos que o céu nos aceite como somos. Nós não queremos nos transformar nas regras que o céu nos aceitará. Compreenderam? Então, nós queremos assim: ó, abre esse portão aí que eu estou chegando. Se isso acontecesse, nós teríamos um problema seríssimo no céu. Né? Então, primeiro tem o portão está aberto, mas eu só posso enxergar o portão, digamos assim, da paz, da harmonia. Céu não existe, né? Da paz, da harmonia, quando eu estiver com ela dentro de mim, desenvolvê-la dentro dela. Então é algo natural, não é algo que dependa da decisão de uma pessoa. Não depende da decisão de ninguém. Depende do meu preparo. Continuando, convenhamos que haverá sempre benefício nas aspirações elevadas do espírito humano, quando, sinceramente, procura as vibrações de natureza divina. Todavia, necessitamos reconhecer que se há inúmeras mensagens substanciosas, edificantes e iluminadas na Terra, a maior e a mais preciosa de todas, desde o princípio da organização planetária, é aquela da solidariedade fraternal, no amemo-nos uns aos outros. Essa é a mais simples, é a mais antiga. É a mais antiga mensagem. Não foi criada pelo Cristo, foi recitada por ele, né? Então ele estava, olha, é importante as boas vibrações, é importante para nós, ó. Há sempre benefício nas aspirações elevadas do espírito humano. Porque como ele está falando que a ciência, a política, aqui lá atrás, né? A arte, nessa busca de algo diferente, acabou se decaindo, se contradizendo. E nós viemos, quando a gente olha a história, nós vamos ver assim, ó, uma fase da história onde parece que a gente foi caminhando na parte moral. E a parte da ciência, das descobertas, andavam bem calmo. De repente, uma explosão de tecnologia, de intelectualidade, um avanço gigantesco. E esse avanço no meio começou a combater até o alcance da moral que nós já havíamos descoberto. Combater a família, a religião e tudo. Que interessante. Então ele está falando, olha, não, nós estamos falando que somos contra a evolução, que é importante, ó, haverá sempre benefício às aspirações elevadas do espírito. Então, como a gente falou, a arte cria algo elevado, faça algo mais sublime. Nós vimos músicas criadas por Beethoven e outros que eram elevadíssimas, despertava a nossa capacidade de pensar, de raciocinar. Em compensação, o que aconteceu o homem com tanta tecnologia? Criamos essas músicas horríveis e esdrúxulas, né? Então, a busca pelo diferente, que pudéssemos continuar galgando o mesmo degrau. Aí diz assim: esta é a recomendação primordial. Sentindo-a, cada discípulo pode examinar nos círculos de luta diária o índice de compreensão que já possui acerca dos desígnios divinos. Ou seja, todos nós podemos hoje avaliar, julgar o que está acontecendo, se nos serve
ou serve para os círculos cristãos, ou serve para o meu círculo de evolução, para as minhas propostas. E se essas propostas minhas estão de acordo com os desígnios divinos. Ó, esta é a recomendação. Sentindo isso, que tudo tem que sim evoluir, tem que mudar, tem que evoluir, não pode ficar parado. Não estamos falando isso. Mas cada discípulo pode examinar nos círculos da luta diária o índice de compreensão que já possui. Você é capaz de se perceber qual é o grau seu de compreensão entre o que está acontecendo, que chamam de mudança, e não é para bom, não é para o bem. Porque muitas pessoas estão dizendo, inclusive sobre o Espiritismo. O Espiritismo está parado, está estagnado. Kardec foi a última revelação, e de lá para cá muitas coisas mudou, o mundo está se transformando, e tem que haver uma reedição, uma adaptação, uma aceitação dentro da doutrina. É um ataque muito grande à doutrina espírita. E estão perdendo muitos adeptos, né? Aí começou a surgir muitas religiões espiritualistas falando aquelas coisas loucas. E é tudo novidade, né? Então, as religiões tradicionais estão ficando para trás, porque não muda nunca, eles estão falando. Tem que mudar. Tudo que era nosso entendido é agora diferente. Como eu falei para vocês, não pensem não, tá, gente? Isso é uma curiosidade nata do ser humano. O marketing percebeu que repetir não é legal. Nós adoramos novidade. Você quer trazer adeptos para o Espiritismo, quer abrir um canal e dizer Jesus não é quem você pensa, para milhões de pessoas. Você vai pensar assim, não, ninguém vai entrar lá. A gente quer ouvir algo diferente. Aquele... não. Que é a mesma coisa, é a mesmice. Sempre a mesma coisa. Gente, nós, conservadores, chamado conservadores, e é isso que o progressista combate no conservador, né? Que ele não quer evoluir. Não, nós queremos evoluir sim, mas nós queremos evoluir, não fazer algo, qualquer coisa diferente para dizer que mudou. E o fato de fazer algo diferente, o fato de fazer algo novo, não é evoluir sempre. Pode ser que o que você esteja fazendo é retroceder. Então, é por isso que o conservador olha para aquilo e diz: isso aí é pior do que o que eu já tenho. Eu estava na 7ª sintonia de Beethoven. Estou aguardando uma, aí vem alguém tocar qualquer coisa, o conservador ele fala: isso aí, prefiro a minha 7ª. Então você não quer mudar. Compreenderam? Esses ataques aos conservadores, tipo família. Todo mundo... Família não pode existir, era ultrapassada. Você vê os ataques que teve recentemente na internet aí. E a família tem que mudar, precisa de muitas mudanças na família, sem dúvida, mas não é a destruição da família, aí é retrocesso. Entendeu? A humanidade não precisa dizer que evoluiu destruindo a família. A humanidade tem que evoluir modificando para melhor a família. E assim sucessivamente. Essas campanhas contra o conservador, porque o conservador, principalmente cristão, para ele descobrir algo diferente, ver coisas diferentes, que não leva a ele a uma melhoria moral e intelectual, uma qualidade de vida espiritual, não serve para nada. Realmente não serve. E nós temos que ser assim mesmo, não alimentar. Inclusive, por exemplo, ver uma notícia, por exemplo, Jesus não é que você pensa que ele é. Não curtir, não ir, não visualizar, selecionar o que é importante para nós. Tá? Não atender o chamado. Já ajuda muito, porque marketing é isso. Se eu estou ali, se eu compro aquele produto, ele sempre vai manter-se no ar. Sempre.
Continuando a lição. Então, esse parágrafo diz assim: é nesse momento que você vê se o que você já sabe, que o seu conhecimento está bom ou não. É aí, na hora. Não é verdade? É nesse momento. Eu falo em todos os momentos. Um cristão, ele opta pela verdade, pelo que é certo, pelo bem. Não importa, gente. Não importa. Não tem, para o cristão, não tem quem pode e quem não pode. E aqui nós podemos entrar até na política. Até na política, se você quiser. No fulano não tem permissão para roubar. O outro não tem permissão. Esse aqui é o ladrão do bem. É o Robin Hood. É o ladrão do povo. Ele pode roubar. Não existe. Não existe. Tá? Quando eu coloco qualquer ensinamento abaixo de qualquer ser humano, eu não entendi a mensagem do Cristo. Não entendi. Nós queremos, sim, um mundo melhor. Um mundo que eu não acredito que seja só feito por cristãos, mas que, se os cristãos colocarem em prática os ensinamentos que nós já recebemos, nós podemos mudar o mundo. Agora, abrir exceções, não dá. Então, um monte de gente que comete crime, bandidagem, tudo errado, e aí o cristão deu a ele o direito de fazer aquilo. Mas o vizinho, se fizer, ele quer matar o vizinho. Se o Beltrano quer fazer, não pode. Só aquela pessoa. O endeusamento de pessoas, né? O que está errado, está errado. E o que está certo, está certo. Os ensinamentos acima de tudo. Tudo. Vamos continuando a leitura. Mesmo que esse ou aquele irmão ainda não tenha entendido, não entendeu isso, que ele precisa. O momento agora de maior necessidade é o cristão pensar com o conhecimento cristão dele sobre a oferta do mundo, a respeito da oferta do mundo. Então, inicia a execução, ele fala, mesmo que seu irmão ainda não tenha entendido, inicia a execução do paternal conselho divino, né? Em ti mesmo. Faça você mesmo. Mesmo do teu lado, alguém ainda não consiga te compreender por que você está caminhando desta maneira e não igual a maioria das pessoas caminham, porque as suas escolhas são diferentes e não igual a maioria, continua a fazer a sua parte, faça a sua parte, né? Não para, não é um momento de debate, de discussão, de nada, porque é o teste de todos nós, para todos nós, é um teste para mim quanto para ele. Se ele optou ir pela maioria, é a opção dele, não está certo, não está errado, isso é ele e Deus. Eu optei pela minoria, é meu caminho, né? É o máximo que eu posso. E aí ele, para encerrar, diz assim: ama sempre, faça todo o bem. Começa estimando os que te não compreendem, convicto de que esses mais depressa te farão melhor. Ao invés da gente brigar, falar mal, perseguir aqueles que não nos compreendem, apesar de que aqueles que nos compreendem fazem isso, persegue, fala mal, né? Ao invés da gente revidar, às vezes, as perseguições dos que não nos compreendem, ele fala que, ao contrário, faça tudo bem, se puder, né? Ama sempre, porque eles, vendo o seu comportamento, a sua reação, o seu exemplo, eles vão, no mínimo, ter uma dúvida se eles estão no caminho certo, né? De um lado, eu sempre falo assim, ó, quando você vê muitas ideias, a finalidade de tudo hoje é você enxergar nas ideias aquela que promove mais pacificação, amor, evolução. Todas as teorias que nos levam, nos caminham para uma ideia de raiva, de ódio, disputa, luta, guerra, separação, crítica, julgamento, essas não podem estar contidas dentro de uma verdade. Então, muitas vezes você está vendo
um discurso bonito. Mas lá no meio desse discurso traz ali uma série de julgamentos depreciativos, raiva, ódio, luta, briga, disputa. Para Deus, todos nós somos filhos dele. É difícil. Imagina quem tem filhos, decidir, dois filhos estão brigando, qual deles tem que vencer? O ideal era que não houvesse briga. E aí continuar lutando para não haver briga ou para parar a briga, e não para quem vence a briga. É difícil você decidir por um filho ou pelo outro. Então, hoje o trabalho de um cristão não é optar por quem vence, mas ver qual seria o trabalho de um cristão num ambiente tão caótico de guerra para que não acontecesse guerra, para que as pessoas começassem a se entender que o planeta é um só, que todos somos filhos de Deus, que todos nós, né, se fizermos uma bomba que eu lanço lá no outro, eu estou matando nós mesmos, né, e criando uma série de problemas para o meu país. Os karmas, os resgates e tudo mais. Que nós estamos... Terminando, então, a lição de número 95, que se intitula Esta é a Mensagem. A mais atual mensagem que eu acredito no dia de hoje para a gente ouvir. Amemos uns aos outros. Seria a solução para a guerra, seria a solução para grande parte dos conflitos internacionais de escassez de negociação de alimento, minério, energia, petróleo e tudo. Seria a solução de uma sociedade em muito desequilíbrio de um país para o outro, e dentro de um próprio país, as classes sociais. Seria a resposta de praticamente tudo. Então, é uma mensagem para a gente refletir. Agora, qual é o papel do cristão, hein, gente? É pegar essa mensagem que está para nós, foi enviada para a humanidade, mas nós que tivemos contato com ela, é pensar de que maneira esse amar uns aos outros pode se transformar em uma ação, pode se materializar a contaminar, para contaminar a humanidade. Como fazer isso? Então, esse é o nosso trabalho cristão. Afinal, somos nós que detemos essa mensagem, né? Você vê que a resposta é tão simples, né? Se alguém falasse, não, isso não é uma resposta. Qual seria? O cristão é um louco, um doido, e tá. Não, temos a resposta. Nós não temos ainda uma forma de aplicar essa mensagem.